Feira e a Petrobras, gente, questionou o governo federal por meio do Ministério da Economia em relação aos rumores que estariam sendo feitos estudos para uma privatização da companhia. A indagação veio após notícias de que há estudos no governo sobre a venda de ações da estatal e perda da maioria do controle acionário da Petrobras. O líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, confirmou que há estudos sobre esse tema. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu sinais sobre a possibilidade de privatização da Petrobras ao sugerir pensar ousadamente sobre a empresa. Guedes também destacou que a mera menção a essa possibilidade feita pelo presidente Jair Bolsonaro foi o suficiente para fazer as ações da petroleira dispararem. Especialistas do setor apontam que a privatização da estatal deve levar a uma grande possibilidade de aumentos ainda maiores dos preços dos combustíveis para os consumidores. Essa privatização da Petrobras é tema justamente da nossa discussão por aqui. Constantino, eu começo justamente contigo. Esse não é um assunto novo, o presidente da República já falou bastante nisso, inclusive na campanha eleitoral. Nós podemos encarar isso como uma utopia no Brasil ou agora vai? Bom, eu não sei se agora vai, Paulo. São muitos obstáculos. A gente está vendo a dificuldade com os Correios, com a Eletrobras. Privatizar não é fácil, né? Criar estatais é muito mais fácil. Pelo menos esse governo aponta na direção certa e está provocando esses debates. Especialistas temem aumento de preço porque monopólio privado... Ora, pior do que monopólio privado é monopólio estatal, né? Então nós precisamos não só vender a Petrobras, como pulverizá-la e realmente ter uma abertura maior desse setor para a exploração de inúmeras multinacionais, como acontecem nos países desenvolvidos. Vai ter resistência dos velhos monstros do pântano, sindicalistas, partidos de extrema esquerda, todos aqueles que se aproveitam da cadeia de felicidade do petrolão, por exemplo, né? Então, é um caminho certo. Enquanto o Brasil está discutindo isso, o marxista que venceu as eleições muito apertadinhas no Peru, né, o Pedro Castillo, o professor marxista, já está falando em estatização das empresas de gás. Ou seja, a Argentina indo na mesma direção da Venezuela, que já é game over, e o Peru agora na mão da esquerda, flertando com o mesmo abismo. Enquanto isso, pelo menos, vamos reconhecer os méritos, o Brasil resistindo a essa tentação populista, o presidente sem intervir no preço da empresa e ainda trazendo à tona a questão da privatização. Sobre a provocação da própria empresa, é importante, é uma empresa de capital misto, aberto, tem milhões de acionistas do mundo todo, isso é um fato relevante. Isso mexe com as ações, sobe 6%, 10% só de sinalizar que pensa em fazer um estudo para privatizar. Então isso tem que ser tratado com muita transparência. Isso tem que ser feito às claras para não gerar insider trading, para não gerar informação privilegiada e alguém ali que vá se beneficiar disso para operar as ações no dia a dia. Mas é ótima notícia para o país, para os consumidores de combustível, para os acionistas e para todos os pagadores de impostos. Serrão, o que falta para essa possibilidade virar realidade? Primeiro, que isso não pode ser debatido no formato de conversa de botequim, nem de polêmica para tentar desviar atenções entre a tensão econômica do momento. Privatizar a Petrobras, abrir seu capital, é um assunto que tem que ser tratado com muita seriedade. Mas o mais importante, primeiro, é definir o que quer que seja essa Petrobras. A Petrobras deveria ter se transformado numa empresa de energia. Só que o que aconteceu? A corrupção e a incompetência de governos anteriores não permitiram que isso acontecesse, abalaram a empresa, desmoralizaram a empresa e causaram até sua desestruturação para se tornar uma empresa igual às grandes do mundo. Então, é preciso repensar o papel da Petrobras e defini-lo com clareza. Hoje, claramente, a vocação da Petrobras é para uma empresa de exploração de petróleo. Aí tem que se perguntar, a área de refino tem que continuar sendo da Petrobras ou seria importante, ideal, legal, abrir o mercado para várias empresas que vão fazer o refino? Essa é uma questão que tem que ser levada muito a sério, porque aqui no Brasil, esse monopólio do refino é que acaba contribuindo aí, de certa forma,
para o custo altíssimo dos combustíveis. Da mesma forma, você tem que saber o que você quer dessa Petrobras em termos de exploração e o quanto interessa realmente ao Estado brasileiro ser o sócio dela para receber altíssimos dividendos, como acontece hoje. O ideal é que essa empresa pudesse ter seu capital aberto, que o governo saísse do seu controle acionário, a União Federal saísse do seu controle acionário e a gente tivesse uma concorrência no setor. Só que isso é o ideal. E o ideal no Brasil costuma não acontecer da mesma forma como o debate correto sobre um assunto tão sério. A Petrobras é uma empresa que tem grandes virtudes, ela é muito boa como petrolífera, mas ela tem defeitos terríveis. Ela explora petróleo, explora o refino, mas também explora o bolso do cidadão brasileiro. E isso tem que ser resolvido. E a corrupção da Petrobras é outro assunto que ainda tem que ser fechado, porque os investidores estrangeiros foram ressarcidos lá nos Estados Unidos pela roubalheira ocorrida na Petrobras. Mas isso não aconteceu com os investidores brasileiros ainda, e nem com os funcionários, com aqueles empregados e contribuintes de fundos de pensão que foram lesados por esse esquema. Então, esse assunto tem que ser tratado com seriedade pelo presidente da República e sua equipe econômica. Minha querida Bruna Torlai, você acha que isso é um desvio aí de atenção depois do teto ter sido furado essa semana? Que ótima pergunta, Paulo. Eu justamente espero que não seja, porque essa questão de privatização da Petrobras é estratégica, inclusive para a direita política. E se o governo Bolsonaro não for capaz de levar isso até as últimas consequências, ou seja, de fato fazer, como o Serrão sugere, uma discussão séria para levar adiante essa privatização, se isso não for feito, o que se está criando é um cenário perfeito para, caso Lula volte, a esquerda se, digamos assim, recupere economicamente, porque a gente sabe muito bem que a Petrobras foi mais ou menos como um cofre, né, informal para que esse povo, né, que foi a esquerda, que domina todas as instituições, se mantivesse no poder, aparelhasse o Estado e criasse caixa para continuar mantendo poder nas prefeituras, governos e mantivesse assim o capital para poder disputar eleições majoritárias para a presidência da República. Então, se não se privatiza a Petrobras, o risco maior, caso Bolsonaro perca as eleições do próximo ano, que pode acontecer, é absolutamente natural, pode acontecer, é uma possibilidade. Se a Petrobras estiver privatizada até lá, eu quero ver a esquerda realmente fica tão feliz assim com a volta à presidência, porque aí, né, a galinha dos ovos de ouro já não estará em sua conta. Agora, caso não se privatize a Petrobras, o risco maior é o seguinte: após essa gestão maravilhosa que tirou a Petrobras do buraco, e inclusive a reputação, que a reputação foi muito prejudicada após o envolvimento com o Petrolão. Após ter recuperado a reputação e o próprio caixa da empresa, não privatizar é jogar fora todo esse trabalho que foi feito por pessoas de mercado que foram nomeadas para recuperar a empresa. Então, na verdade, eu vejo isso aí, a privatização da Petrobras, eu espero que o Bolsonaro não esteja brincando, porque isso é um dever moral dele com a direita política do Brasil, que quer continuar aí existindo. Para que ela exista, esse poder todo que a esquerda tem, via a roubalheira absurda dessa empresa, grande empresa nacional, se isso pudesse ser evitado, aí a gente vai ter tido um enorme ganho para o Brasil, ainda que Bolsonaro perca as eleições. Piperno, eu quero a sua opinião justamente conceitual. Você acha que o Estado tem que ficar responsável por uma empresa como a Petrobras? O Estado a União tem 37% do capital acionário da Petrobras, né? Os outros 63% das ações eles estão pulverizados. Eu acho que o Estado manter a Petrobras é, sim, um grande negócio, até porque a Petrobras não é só uma empresa que produz petróleo, é uma empresa também de pesquisa, é uma empresa que tem muitas ligações com universidades, com vários setores da economia. Agora, eu também queria fazer justiça a um personagem que não foi citado, né? Quando a gente fala em recuperação da Petrobras. E foi, sim, uma vergonha o que aconteceu anos atrás, né? A empresa
empresa realmente foi alvo de um assalto. Isso é algo, enfim, está evidente. Mas aí, no governo Temer ele nomeou, e olha, jamais fui fã do presidente Temer. Mas se ele teve algum mérito, um deles foi de nomear um grande executivo para ser o presidente da Petrobras na época, Pedro Parente, que, aliás, foi o responsável por essa recuperação e foi, aliás, quem caiu depois daquela greve dos caminhoneiros em 2018. Mas aí eu queria também citar uma outra coisa. Esse debate ele emerge justamente no momento em que o governo está sob fogo cerrado e colecionando, mais uma vez, indicadores muito negativos. Hoje, por sinal, mais um recorde, né? Em setembro, o IPCA bateu o seu recorde desde 1994. Agora, de novo, a maior marca para o mês de outubro desde 1995. Essa é a gestão Paulo Guedes que fala, então, que em 30 anos, a bola de cristal da pitonisa, né? Rainha da Inglaterra do Centrão, diz que em 30 anos a empresa vai ser uma petroleira irrelevante se não for privatizada. Eu quero só lembrar o seguinte, Paulo Guedes, quando estava perto de assumir, naquele ano, em 2019, um pouquinho antes de 2019, ele prometeu R$1 trilhão em privatizações. Ele prometeu eliminar o déficit orçamentário, tudo isso naquele ano. E é óbvio que não fez rigorosamente nada, né? Aliás, ele deve estar muito mais preocupado também nesses últimos dias com o vazamento dessa história aí das conversas entre Roberto Campos Neto e o André Esteves do Banco BTG. É uma pena que o rádio ainda não transmite imagens, mas agora que nós vamos para a TV e justamente para quem nos acompanha por imagens nas redes sociais, está vendo justamente a cara de satisfação de Rodrigo Constantino e Bruna Torlai com essa fala do nosso Fábio Piperno. Eu só vou pedir para vocês serem muito breves, eu tenho 30 segundos para cada um de vocês. De novo, a pandemia não existiu na análise, entre aspas, do Piperno sobre o déficit orçamentário. A pandemia foi pior aqui. O governo está tentando, mas não está conseguindo por conta de obstáculos mais no Congresso do que qualquer coisa. E sobre pesquisas, universidades, só lembrar uma coisa, né? Edwin Drake, quando prospectou óleo pela primeira vez de forma bem-sucedida em 1858, na Pensilvânia, ele era um businessman, um empresário. E desde então esse setor é explorado pela iniciativa privada nos Estados Unidos, onde não existe uma Petro USA. Me parece que eles estão um pouquinho melhor que o Brasil nessa área. Bruna, para fechar. Eu gostaria de deixar aqui para o Piperno uma indicação literária de um dos maiores escritores aí da literatura brasileira, que é o Monteiro Lobato. Todo mundo pensa que ele é só autor infantil. Leia, Piperno, O Escândalo do Petróleo e do Gás. O Escândalo do Petróleo e do Gás, a exploração de petróleo no Brasil, ela foi muito demorada e muito postergada justamente por lobby do Estado, tá? Enquanto você tinha cientistas e investidores que já sabiam que a gente tinha petróleo, mas foram impedidos de avançar por causa de acordinhos aí do governo com outros players. Agora, um último ponto. O Paulo Guedes não disse não que ele faria, ele disse que era possível. E se isso não foi feito, veja aí que lindo Congresso que nós temos, que realmente, pelo visto, não trabalha sempre a favor do Brasil, mas continua trabalhando por si mesmo. Piperno, em seguida o Serrão, mas assim, um tweet para cada um, por favor. Claro, tudo terceirização de responsabilidade, né? Então, isso não acontece porque o Congresso é ruim, o controle da pandemia não foi melhor porque o STF liberou tudo para os estados. Tudo terceiro. A pandemia parece que ela é mais rigorosa aqui no Brasil do que no resto do mundo, que se recupera mais rapidamente. Não, olha a Argentina. Olha a Argentina. Mas você parece ter um fetiche pela Argentina, porque é todo dia. Você parece esquecer da existência do país. Argentina. Tem que lembrar que ela existe, né? Serrão, por favor, um tweet. Finaliza, por favor. Infelizmente, no atual governo e nessa legislatura, não há condições para a privatização da Petrobras. Mas essa é uma discussão que tem que ser levada a sério. Muito Todas bem. as estatais. Produção, coloca, por favor, para mim, justamente os quatro aqui na tela, do jeito que estava, que a discussão estava boa, a conversa estava boa. Nós temos mais 1 minuto e meio para vocês quatro. Eu quero que vocês se resolvam nesse intervalo comercial.
Daniel. Começa aí, Piperno. Não, eu terminei dizendo que eu ia trazer um vinho de Mendonça lá para o Constantino, porque ele tem realmente um fetiche pela Argentina, que parece que toda discussão de economia termina lá. Vai ficar cada vez mais barato. Como se o resto do mundo não existisse, né? A mídia elogiava a gestão argentina na pandemia, né? E deu no que deu. Agora, olha só que curioso. Pelo menos tivemos um avanço. O Piperno reconheceu que a Petrobras foi assaltada por um governo lá. Acho que ele dizia o PT, né? Lula, era isso? Lula. Inclusive, ela foi assaltada por uma coligação que reunia muita gente, inclusive Lula. Parlamentares do PP, que parece que vai ser o novo partido aí do presidente, né? PP, né? O partido de Arthur Lira. Partido de Arthur Lira, não vamos esquecer. Entre os grandes ladrões da Petrobras não estão só os políticos do PT, do PP, do Centrão e Companhia Limitada, não. Estão também grandes banqueiros internacionais. O dinheiro roubado da Petrobras está mocosado lá fora para voltar agora lavadinho para a campanha eleitoral contra o Bolsonaro.